precisamos também, como igreja, ter coragem para vencer as crenças limitantes. Quantas crenças limitantes está aqui e aqui no coração do homem e da mulher? Eu nasci assim e vou morrer assim. Jesus está chegando. Igreja, em nome de Jesus, as crenças limitantes fazem com que você paralisa, que você não rompe. As crenças limitantes é conforme um elástico. Você dá um passo, dá dois e dá três. Quando pensar que não, ele te puxa para trás. Precisamos ter coragem para romper as crenças limitantes. E precisamos de coragem de ouvir quantos não que for preciso para receber o sim de Jesus. Olha para mim, quantos não aquele cego estava à beira do caminho recebeu? Quantos não? Deveria ser milhares, desde o momento que teve o seu globo ocular perfurado. Quantos não? E ele teve coragem quando o mestre o chamou para voltar. E aqui eu quero dizer para mim e para você de que a palavra coragem na Bíblia, ela está, coragem, a variação como corajoso, ela aparece na Bíblia por cerca de 82 vezes. Ao qual é real, nós temos coragem para romper, para vencer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o primeiro princípio. Precisamos de coragem. No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, verso 6, ele diz: sede forte e corajoso, não tenhais medo, e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus, a quem vai contigo, o Eterno, nunca te deixará, jamais te abandonará. Quem tem medo do escuro, levanta a mão. Levanta, abaixa a mão, Luana. Quem tem medo do escuro? Assombração, demônios, hoje mesmo caiu por terra, em nome de Jesus, porque o Senhor está te dando coragem, está te dando ousadia para você romper todas elas. Ter constância, não basta ter coragem, precisa de constância. A inconstância faz com que você não alcance nada. Quantos aqui já começou um curso e parou no meio do curso? Eita Jesus! Trancou a faculdade. A inconstância, o relevo, está aqui, está cá, lá embaixo. A constância, amada, faz com que nós conquistamos algo. Bartimeu, se ele não fosse constante em dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, aí as pessoas diziam para ele: cala a boca. Aí ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Uma constância vocal e uma persistência naquele que vai receber. Aleluia! Constância, igreja. Não se paralisa com medo. Ter uma constância na congregação, ela é o principal objetivo da igreja. A vida de constância traz resultados. Hoje correndo 5 km sem treinar nada, nem um dia da semana, nada.
dizia: pare, caminhe. Amados, foi o percurso todo, a minha mente dizendo: para, caminhe, para, caminhe. Fiz o percurso 28 minutos, não parei nenhum, mas a vontade foi grande de parar e caminhar. Ei, amados irmãos e irmãs, agora na nossa vida espiritual, ela precisa de uma constância. Ei, se não dá para você ir correndo, vai caminhando. Se não dá para você ir caminhando, vai se engateando, aleluia. Se não der para você ir engateando, vai se rastejando. E se não der para você rastejar, faz igual os 4 amigos e diz: me leva até Jesus, porque Jesus está me chamando e eu quero viver o meu milagre. Pega os 4 amigos, coloca a água no telhado e joga para baixo. E Jesus cura, aleluia. Mas não pare, tenha constância em tudo quanto você for fazer. Continua. Está doendo? Continua. Aleluia. Não pare, tenha constância. A constância, ela abre os céus. Todo caminho precisa de constância. Todo caminho, seja ele profissional, seja ele espiritual, precisa de constância. Se não tiver constância, igreja, nós iniciamos um propósito aqui na igreja, de uma leitura da palavra até o final do ano. Só vamos chegar no final do ano com essa leitura em dia, se tivermos constância. Se você está projetando fazer uma consagração diante dos 100 dias, tenha constância. A sua vida profissional precisa de constância. Tudo na nossa caminhada, igreja, necessita de constância, continuidade, perseverança. Quão triste é você ver pessoas com dons e talentos, mas por falta da constância em ter os dons e os talentos. A constância, ela me dá acesso àquilo que eu nunca imaginei. A constância, ela me leva até Jesus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que o Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Há uma constância na obra dos Deus, há uma constância na casa do Senhor. De constância, porque não existe SSS, salvo sempre salvo. Não existe. Há uma necessidade de eu buscar continuamente, para que eu encontre no final e receba a minha salvação. Amados, Bartimeu, se ele se paralisasse, não tivesse continuidade no caminho, ele não chegaria até Jesus. Quantos desafios a gente precisa passar para ter uma constância? Se no primeiro desafio nós paralisarmos, não ter uma constância, como receberemos a promessa? A promessa é válida, o propósito é válido, mas para chegar até o propósito, a promessa, nós precisamos ter constância. Ter constância
naquilo que Deus já falou contigo, naquilo que Deus já falou no teu coração. A constância, ela move o céu. No dia 28 dos 100 dias do livro que nós estamos lendo, ele fala de nós criarmos mini hábitos. Quem leu? Levanta a mão. Vixe, só eu e a Lucete, misericórdia. Está lá postado no grupo, depois você olha lá, no dia 28. Ele fala de mini hábitos. Você começa a orar por 15 minutos, aí você aumenta mais 5 no dia seguinte, e aí você vai chegar a 1 hora de oração, sem esforço. Hábitos, constância. Só assim, igreja, nessa vida corrida que eu e você temos, se a gente não criar hábitos na nossa caminhada espiritual, nós prevaleceremos. Nós vai chegar com um momento, igreja, que Jesus vai nos pegar e vai dizer: olha, dá um chacoalhão em nós e dizer: olha, você precisa ressignificar algumas coisas na sua caminhada. Jesus está te chamando. A constância é como se fosse uma partida no motor de carro. Você liga a chave, aí você engata a primeira marcha, a segunda e a terceira, a quarta e a quinta. Constância. Começa pequeno, numa partida, no start, aí tudo acontece. Terceiro princípio que eu entendo com a vida de Bartimeu, que precisamos ter uma fé determinada. Pastor, eu já tenho coragem, eu já tenho constância. Agora, se não tiver fé, é em vão. É em vão. O talento não vence o jogo, não vence a partida. Tem que ter coletividade para vencer a partida. E na vida do crente é a mesma sintonia. Se não tiver fé, é impossível agradar o Senhor. Uma fé determinada. Não dê ouvido às suas dúvidas e medos. Confie naquele que enxuga cada lágrima. A dúvida, quando Deus fala algo para você que vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, e surgir uma dúvida, duvide das suas dúvidas. É necessário, igreja. A fé, ela é moldada pelo ouvir, e a dúvida pelo enxergar. Tomé precisou tocar nas feridas, não bastava só ouvir. E nesta noite, amados irmãos e irmãs, a minha fé e a tua fé, ela precisa ser renovada para um propósito maior como igreja. Bartimeu não se deixou abalar por dúvidas, ele não hesitou por medo, ele foi movido, ele foi ousado e confiante. Queridos, se nós oramos pelo enfermo, nós temos que ter a primeira convicção que aquele enfermo ele vai ser curado. Se nós oramos por alguém que precisa de cura, a primeira fé tem que vir em você, tem que vir em mim. Agora, quem está recebendo precisa ter um start dentro dela, um ligar e um desligar do Espírito. Eu tenho coragem, eu tenho constância, precisa de fé. Às vezes você convida a pessoa a receber uma cura, ela se paralisa, não vem ser curada.
essa fé determinada. A fé no meio da congregação, ela precisa ser acesa, ela precisa ser acendida. No Antigo Testamento, quem era o responsável em colocar lenha no altar era o sacerdote. Ou seja, a chama, o fogo, ela precisava ter uma continuidade no altar do Senhor. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a minha e a sua responsabilidade de aquecer o altar, de colocar fogo no altar, igreja, é minha e a sua responsabilidade de ter uma fé determinada, de ter uma fé ousada. Ele acreditava que Jesus podia curá-lo e tinha fé de que isso aconteceria. Então não deixe as crenças limitantes impedir a tua fé. Pastor, eu tenho pouca fé. Faz igual aos discípulos, pede mais fé. São princípios inegociáveis na vida do cristão. Ser movido pela fé. E aqui eu faço uma analogia de o que é fé. O que é fé? Quantos aqui gostam de pescar? Ninguém? Mas quantos aqui gostam de comer o peixe? Mas não quer ter o trabalho de pescar, né? Igreja, olha a percepção, olha a perspectiva de uma fé. Você coloca uma melhor isca e você lança essa isca o mais longe que você puder, e uma certeza de que vai pegar um peixe. O que te garante, igreja? Tantos metros cúbicos de água num só ambiente, várias comidas, e o peixe vai pegar a tua isca. Mas tem algo aqui no teu coração, como um bom pescador: eu vou pegar o maior. Sim ou não? Você lança mais longe, mais profundo. É assim na vida do cristão de uma fé. Você sempre vai se lançar mais em profundidade. Você nunca vai ver aonde você jogou o anzol com uma isca, o quão fundo ele foi, mas você tem uma certeza que vai pegar um peixe. É assim, queridos. A fé, nós precisamos se lançar cada vez mais aos pés de Jesus, se lançar cada vez mais, com a certeza de que Ele vai fazer. Bartimeu, ele sabia quem era Jesus, e eu te pergunto: você sabe quem é Jesus na tua vida? O que é Jesus para você? Muitos respondem com uma simples palavra: tudo. Jesus para mim é tudo. Sim ou não? É tudo. Porém, quando tudo te pede algo, o que você faz? Quando alguém me disse que era Jesus de Nazaré passando por ali, ele não perguntou: quem é esse? Quem conhece Jesus, ele se lança por completo. Ele abre o coração por completo, sem reserva. Ele entende que a fé dele foi renovada. Ele sabia que Jesus era o Messias prometido. Ele chamou Jesus filho de Davi, uma referência à promessa em Isaías, a quem o Messias seria um dos descendentes de Davi. Jesus, filho de Davi. Se está difícil, igreja, pede canção, pede socorro a Ele. É que um dia, no ano de 2008, alguém me chamou pelo nome. E a minha vida não poderia ser mais ela do passado, ser uma vida diferente. Não poderia ser mais uma vida de adultério, de mentiras. Precisava ser uma vida diferente, porque Ele me chamou.
Jesus está te chamando. E dê um salto nessa cadeira assim, coloca de pé, porque Jesus está te chamando para viver algo profundo dele, para viver os melhores dias dele. Ele está te chamando. Ele está me chamando, Ele está te chamando pelo nome nessa noite, para você viver os seus melhores sonhos e projetos dele. Não deixa que o medo, não deixa que a inconstância te paralise. Não deixe. Não deixe que a tua falta de fé interrompa o teu milagre. Não deixe. Não deixe. Entenda nessa noite que nós não servimos um homem qualquer, e sim um Deus poderoso. Feche os teus olhos, eu quero ouvir essa palavra. Aleluia, obrigado, Jesus. Na vida nós seremos desafiados todos os dias, e cabe a mim e a você entender que para todos os desafios, Jesus está em todas elas, nos chamando para os próximos níveis. Tenha coragem, mantenha sua fé determinada nas promessas e nos milagres, e tenha constância em tudo. Jesus está te chamando para você viver os seus melhores dias de sua vida, e começa hoje. Oh Espírito Santo, o Senhor está fazendo, que o Senhor está movendo aquilo e aquilo. Oh Espírito Santo, nos move para águas profundas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem alguém no meio de nós que precisa de uma oração determinada naquilo que o Senhor quer que faça hoje na tua vida? Determinado. O que te falta para você dar um salto? O que te falta para você saltar para o próximo nível do que o Senhor está te chamando? O que te falta?